gravando uma questãozinha aqui que pode aparecer na sua prova, uma questão autoral, é isso mesmo, ou seja, feita por mim, que pode aparecer na sua prova. Essa questão é uma questão boa, então muito cuidado. E antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se você curtir esse novo modelo de vídeo, comenta aqui se você curtir esse novo modelo de vídeo, essa nova estrutura que a gente está implementando aqui, sempre para vocês, como eu já falei, o SOS História é feito para vocês, então é o que vocês querem. Se vocês gostarem, a gente continua com mais questões resolvidas dessa forma. Essa é uma questão autoral, uma questão minha, é uma questão que aborda aí a revolta da vacina, e é uma questão que, inclusive, pode aparecer na prova, por exemplo, da ESA, é uma questão que pode aparecer na prova da ESA se você não tomar cuidado. Claro que o nível dela está um pouquinho acima, mas é importante você ter consciência de que estou te nivelando um nível acima mesmo para você chegar na prova e marcar o X com mais facilidade. Vamos dar uma olhada nela, e ela fala o seguinte, a reforma Pereira Passos, beleza? Aqui, ó, a reforma Pereira Passos. Essa cor não tá muito legal, né? Deixa eu ver se eu mudo para uma outra cor aqui. Será que vermelho vai ficar legal, gente? Vamos tentar. Vermelho também não vai ficar muito legal. Será que ficou legal? Também não ficou legal, né? Gente, isso aqui é teste, né? Vamos tentar um amarelo? Vamos embora. Vamos tentar um amarelão. A reforma Pereira Passos, acho que ficou melhor, né? Comandada pelo prefeito Pereira Passos, objetivava tornar o Rio de Janeiro uma cidade parecida com a Europa. Então a primeira informação que ele te dá é que tinha o objetivo de transformar o Rio de Janeiro, que era, no caso, a capital do Brasil, em uma cidade parecida com a Europa. Tanto é que, nesse momento, a gente tem na reforma Pereira Passos aqui, ó, vou até colocar aqui para a caneta, a gente tem na reforma Pereira Passos a construção de a Avenida Rio Branco, né? A Avenida Rio Branco é construída nesse momento. A gente tem a construção da Avenida Rio Branco, e essa construção da Avenida Rio Branco está diretamente ligado ao processo de alargamento das ruas que a gente vai ter ali na reforma Pereira Passos. A gente tem uma questão que é o seguinte, a reforma Pereira Passos ela é feita por conta de um objetivo de reformulação do Porto do Rio de Janeiro. Vou apagar aqui, ó. O Porto do Rio de Janeiro ele era muito pequeno para receber navios de grande porte, principalmente navios vindos da Europa. Os navios não conseguiam atracar no Porto do Rio de Janeiro. E por conta disso, o Rodrigues Alves, que era o presidente da época, então o presidente era o Rodrigues Alves, que vai ser presidente ali de 1902 a 1906, ele fala que o objetivo dele era basicamente modernizar o Porto do Rio de Janeiro. E modernizar o Porto do Rio de Janeiro é transformar o Porto do Rio de Janeiro em um porto maior, que pudesse receber navios de grande porte. Só que tem um problema, não adianta modernizar o Porto do Rio de Janeiro e não modernizar a capital, o Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro estava largado às traças. Eram doenças como, por exemplo, a gente tem aqui febre amarela, que se proliferavam pelo Rio de Janeiro. A gente tem também, além disso, a peste bubônica, isso mesmo, aquela lá da Idade Média. Então, estava aqui, ó, peste bubônica. A gente tem varíola se proliferando pelo Rio de Janeiro. Era tão bizarro, que os países na Europa, quando vendiam muitas das vezes passagem de viagem, eles asseguravam, deixavam tranquilos de que não passariam pelo Rio de Janeiro. Olha só que loucura. Fica tranquilo que a gente não vai passar pelo Rio de Janeiro, tá? Pode ficar tranquilo, porque o Rio de Janeiro tinha essa fama. A gente já tinha tido navios que tinham tido infecção no Porto do Rio de Janeiro, várias pessoas morreram, enfim, tinha muita doença, gente. Então o Oswaldo Cruz, ele vai ser
convocado para ajudar na reforma Pereira Passos, nesse processo ali de urbanização do Rio de Janeiro, de transformar o Rio com uma cidade parecida com a Europa. Inclusive, o Oswaldo Cruz ele vai criar uma campanha, que é uma campanha para convocar a população a matar os ratos, gente. Olha só que loucura. E aí, por conta da peste bubônica que se proliferava dessa forma. E o Rio de Janeiro, o carioca malandro do jeito que vai acabar, na verdade, criando rato, matando e entregando para o governo. Ou seja, o que era para salvar acaba prejudicando, porque os ratos se proliferam com muita facilidade e viram um problemão. Enfim, e aí o que ele fala? Entre os fatores que levaram à revolta da vacina. Essa revolta aqui é uma... Ih, caramba. Não era esse aqui que eu queria, não. Era amarelo, pô. Eu já tava. Isso. Essa revolta aqui, que é a revolta da vacina, é uma revolta de caráter urbano, portanto, que ocorre ali, vou jogar para cá, que ocorre ali em 1904, tá? 1904, no início ali da República Oligárquica, mas que é uma revolta de caráter urbano e é uma revolta que está insatisfeita por conta da vacinação obrigatória. Está insatisfeita porque as pessoas passam a ser obrigadas a serem vacinadas. Mas não é só por isso. A gente tem uma questão que é o seguinte: começa um movimento, que é conhecido como bota abaixo, de destruição dos cortiços, por ordem ali do processo de urbanização. Os cortiços, que eram grandes casarões, ficavam no centro do Rio, começam a ser colocados, jogados abaixo. Esses cortiços que são jogados abaixo, a população que estava ali, tinha um dos cortiços que tinha mais de 4.000 pessoas, a população que estava ali era uma população muito pobre e que não recebe nenhum tipo de assistência do governo após a destruição dos cortiços, o que vai fazer com que essa população já fique insatisfeita. Paralelo a isso, um deputado vai criar a obrigação da vacina. Era obrigado a tomar vacina. Não existe conscientização com relação à vacina. E isso gera uma insatisfação, porque aquele governo que estava ali destruindo as casas da população mais pobre, aquele governo que estava ali não ajudando a população, é o mesmo governo que bate na sua porta com agente sanitário e com o policial e diz que você é obrigado a tomar um líquido sem te explicar o que é. A população acaba achando que esse líquido, na verdade, é o que causaria a doença. É o que, na verdade, transmitiria a doença. A população achava que quando os homens saíssem para trabalhar, as mulheres ficariam sozinhas e os agentes sanitários vacinariam as mulheres levantando as suas saias. Olha só que loucura! Que loucura! Então começa um bafafá absurdo por conta disso. E o que vai acontecer é que a população fica insatisfeita a ponto de se rebelar. O senador Lauro Sodré vai liderar um movimento conhecido como Liga contra a vacina obrigatória. O Lauro Sodré, que era o senador, obrigatória. Ele lidera esse movimento da Liga contra a Vacina Obrigatória. Inclusive, ele convoca a população para ir às ruas ali em novembro de 1904 para mostrar sua insatisfação. Só que ele não aparece. A polícia aparece, a pancadaria vai comer, solta, o governo vai acabar desistindo da vacinação obrigatória. Mas ele quer saber entre os fatores, os fatores, olha aqui, olha o termo, os fatores, gente, os fatores que levaram a ocorrer essa revolta. Ele quer saber os fatores que levaram essa revolta a ocorrer nesse processo de reforma foi a arbitrariedade do governo, Oswaldo Cruz ter sido escolhido como sanitarista. Essa aqui de cara você já exclui porque não tem nada a ver, né? A população não se incomoda com isso. Até a população o Oswaldo Cruz era uma parte mais técnica, né? A destruição dos cortiços e a criação de moradias pelo Estado. Não. A criação de moradias, o Estado não cria moradias, o Estado não dá assistência. Tá totalmente errada. As doenças que se proliferavam no Rio de Janeiro, é isso que causa a revolta da vacina? Não. Não é as doenças que se proliferavam. Tá? Não são as doenças que se proliferavam, gente.
doenças proliferavam, isso incomoda, isso mata muita gente, mas não é o que vai causar revolta. A campanha de vacinação para que as pessoas fossem vacinadas de forma obrigatória, gente, isso aqui é meio contraditório, né? Por quê? Porque eu uso o termo campanha, aqui ó, eu uso o termo, eita, ficou muito forte. Eu uso o termo aqui ó, campanha, ficou forte de novo. Então isso aqui está errado porque não tem campanha de vacinação. Para que as pessoas tomassem vacina de forma obrigatória, não. Campanha é aquela conscientização, né? Então qual seria o gabarito? O gabarito seria A aqui, ó. Aqui, ó. Arbitrariedade do governo. Por quê? Porque a população, ela está insatisfeita, na verdade, não é com o fato de ter que tomar a vacina. Se o governo conversasse com a população para a população tomar vacina, conscientizasse, talvez a população aceitaria. A população tá insatisfeita com isso aqui, ó, com o autoritarismo, tá? É isso que deixa a população insatisfeita. É o autoritarismo, é a arbitrariedade, a decisão do governo pela população sem consultar a população. Então, teu gabarito seria a letra A. Curtiu essa questãozinha? Curtiu esse modelinho de vídeo top que eu montei pra vocês aqui? Se inscreve no canal, então, curte esse vídeo e ativa o sininho pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Um abraço.